Olá, muito boa tarde. Ao tomar conhecimento do momento histórico e cultural que está na origem de muitos textos, eles tornam-se mais compreensíveis. Assim acontece, nomeadamente, com os textos da Bíblia que neste programa analisamos em cada semana. É o que faremos no diálogo com o padre Robson Cruz, pároco em Lisboa e especialista em Sagrada Escritura, e Juan Ambrósio, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Vamos analisar 3 textos da Bíblia, os que são lidos nas Eucaristias deste domingo, e numa ocasião em que muitas atenções se centram no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude. Destes 3 textos, Juan Ambrósio, emerge algum tema que... Eu penso que há uma ideia que percorre os 3 textos, embora ela seja mais evidente na primeira leitura e no Evangelho, mas também podemos, de certo modo, encontrá-la na segunda leitura, que é a questão da oração. Do diálogo que se estabelece entre Deus e o ser humano, ou entre o ser humano e Deus. E digo entre Deus e o ser humano e Deus porque o diálogo pressupõe sempre esta dupla via, ou seja, é uma dupla direção. Não é só de um lado para o outro, tem que ser mútuo. E implica, e isso é que me parece de facto interessante sublinhar, implica o levar-se a sério. Só há verdadeiramente diálogo quando os 2 ou mais participantes no diálogo se levam a sério, se respeitam. Estão, de certo modo, ao mesmo nível, embora a diferença seja abissal, mas seja, Deus respeita ao ser humano e olha para ele como parceiro da relação, como parceiro do diálogo. E por isso pode haver verdadeiramente um diálogo. Isso vai emergir dos textos. Mas essa nota importante do 2 que se reconhecem, que se respeitam, que se querem conhecer ainda mais e por isso dialogam, é de facto muito importante. Julgo que essa terá que ser de facto uma das experiências a emergir na Jornada Mundial da Juventude. É verdade que é multitudinária, não é? Para não ser, se calhar ainda são números maiores e mais expressivos do que multitudinária, mas tem que se arranjar sempre momentos em que este diálogo possa acontecer. Para além de tudo o que pode ser o folclore ou o samba, porque estamos no Brasil e de facto vai haver experiências interessantíssimas onde a juventude virá ao de cima com toda a sua criatividade, mas isso tem que proporcionar também estes momentos de encontro e de diálogo, porque é nestes momentos que a experiência cristã depois se concretiza. E os textos, não referentes à Jornada Mundial da Juventude, como é óbvio, mas os textos vão deixar clara essa nota do levar-se a sério, do respeitar-se, do ir construindo um caminho em conjunto. Parece-me interessante, de facto. E partimos então para essa análise dos textos que se escutam neste domingo. A primeira leitura, Padre Robson, do livro de Gênesis, no capítulo 18. Sodoma e Gomorra, 2 cidades que estão na ameaça de serem destruídas. Eu já na semana passada, lembro que tínhamos falado sobre essa situação, ou seja, perante o mal que cresce no mundo, quer dizer, Deus vai exercer justiça e aquelas figuras misteriosas que visitam Abraão e que depois vão visitar Lot são o exercício da justiça de Deus. Deus não consente o mal que se perpetue eternamente. E Sodoma e Gomorra, provavelmente por razões de etiologia, porque cidades que outrora eram grandiosas estão reduzidas a ruínas, uma terra fértil agora é um deserto, não é? Corporizam, digamos, essa imagem de que Deus exerce justiça no mundo. É curioso porque nós estamos muito ligados sempre à ideia do exercício da justiça como a questão do mal, não é? E, curiosamente, o texto da oração que nos aparece agora neste capítulo 18 do livro do Gênesis está preocupado com a sorte dos justos. E todo o artifício muito literário... Que sejam, não é? É verdade, inverte. E inverter a questão, ou seja, deve haver destruição por causa do mal ou deve ser poupada por causa dos justos? Esse texto põe-nos essa questão. Eu nunca me esqueço que quando cheguei em Portugal, nos anos 70, não é? Estava muito em voga nas livrarias um livro com um título muito engraçado, A Força que Vence a Deus. E tinha a ver com a oração de intercessão, ou seja, quando nós próprios fazemos o exercício de descobrir que a nossa experiência de Deus não é tanto castigar os maus, mas sim, pelos justos, salvar o mundo. E essa dimensão de que a missão dos justos é testemunhar junto do mundo a salvação de Deus, às vezes nós a ignoramos e, portanto, somos um bocadinho primários, né? Pensamos um Deus com espada em punho, né? A separar o trigo do joio, e esquecemos que mesmo a parábola do trigo e do joio, né? não vai ser lida agora, mas Deus poupa, digamos assim, a seara em atenção aos justos que lá estão, e que a sua missão é anunciar este juízo de misericórdia, de salvação que Deus existe. A construção literária não podia ser mais bonita. É verdade. 50-45. E, portanto, Abraão tirou um pedacinho, não é? Isso Deus... Justos, não é? Então, pronto, depois põe 40.
E depois, a medida vai decrescendo em ordem maior. Já não é de 5 em 5, mas de 10 em 10, 30, 20, 10. E, necessariamente, o autor não está a pôr o problema. E se não houver lá justo nenhum, não o diz, não o ousa dizer, entende? Mas está a dizer, se houver justos, Deus há de poupar a cidade, não é? E esta questão continua a ser, de facto, algo que nos interpela muito, não é? Qual é a função daqueles que creem no mundo? Qual é a função daqueles que fazem a experiência da contemplação da bondade e da misericórdia de Deus? Apenas serem arautos da desgraça ou serem eles, entre aspas, a alma deste mundo que ainda pode ser salvo por Deus? É a lógica do fermento que sempre está. E é o colocar o centro na bondade, na beleza, se quiserem também, mas na bondade. De facto, nós somos muito mais, estamos, parece, muito mais atentos ao que é a maldade e centrar tudo na maldade, e aqui o texto inverte esse valor. Não. O valor, o que vai levar à decisão não é a maldade, é a bondade. Eu confesso que tenho uma predileção por este texto. E tenho uma predileção por este texto porque ele me faz-me pensar, retomando um bocadinho o que dizia há pedaço, que Deus me leva a sério. Eu imagino este diálogo. E imagino um Deus que quer faça um problema real, que é a situação real, ou enfim, aqui indiciado ou simbolizado em Sodoma, Deus quer agir. Mas não age já de uma maneira predestinada, já está tudo decidido. Não, entra em diálogo com as pessoas que constituem e que vivem essa realidade e com elas, estabelecendo, levando-as a sério, constrói um caminho. Ou seja, isto leva-me a olhar para este Deus que não tem já para mim um caminho predestinado no sentido já sabe tudo o que vai acontecer e, portanto, faça eu o que fizer, vai por aquele lado, mas que me leva a sério e, portanto, como que constrói esse caminho comigo. E esse diálogo é lindíssimo. É uma ousadia, não é? Olha lá, é só verem 50. Mas se calhar não são 50, são 45 e chega até aos 10. Em última instância, e o autor de facto não diz se havia ou não havia justos, nós podemos inferir que se calhar não havia. Assim, o andamento das contas, a cidade acabou por ser destruída, mas podemos interrogar-nos nisto. Neste diálogo, em que ambos levam a sério, eu posso cair na conta de que Deus não destruirá se houver um justo. Imaginemos agora. E que esse justo posso ser eu. Ou seja, é óbvio que Deus é omnisciente, é óbvio que Deus sabe tudo. Percebo essas afirmações que costumamos dizer e até estou de acordo com elas. Aqui não se trata de eu, num diálogo com Deus, tentar convencer Deus do contrário. Aqui trata-se de, num diálogo com Deus, eu cair na conta de que posso mudar de atitude, que me é possível mudar de atitude e que Deus me ajudará nessa mudança de atitude. Portanto, aqui não se está a cobrar Deus que pensava destruir, mudou de ideias, mas está a dizer, se houver um justo, e esse justo posso ser eu. Ou seja, aqui é um diálogo que me leva a sério. Isso é que eu acho apaixonante no texto. As coisas não estão decididas à partida, são construídas em diálogo, e isso compromete-me com a história. E essa é a importância também da oração. Não porque intervém em Deus magicamente para que ele mude de opinião, mas porque isso ajuda-me a conectar, digamos, a conhecer melhor Deus, a sua vontade, e a partir do conhecimento melhor de Deus e da sua vontade, porque o levo a sério, porque ele é importante para mim, alterar a minha atitude, alterar a minha vontade e poder ser esse justo que se junta aos outros justos e que vai mudar a história do mundo. Não com a história de uma cidade, mas com a história, por exemplo, de cada pessoa. Exatamente. Estava-me a lembrar que esta imagem pode muito bem também aplicar-se à forma como cada jovem, por exemplo, descobre a mensagem de Cristo. Estamos nesse contexto da Jornada Mundial da Juventude, no meio de todos os itinerários, neste diálogo que terá que acontecer, no meio do barulho, no recôndito de um espaço qualquer, das maneiras que for, o diálogo pode-se estabelecer de muitas maneiras, isso pode provocar uma mudança de atitude e uma maneira diferente de viver e de assumir a vida. E essa é que é verdadeiramente a importância da oração. A importância da oração porque ela pode introduzir dinâmicas diferentes na minha existência, porque ela pode alterar. Não porque eu mude a opinião de Deus a meu respeito, não porque Deus passa a ser diferente, mas porque o meu conhecimento de Deus, a minha relação com Deus, o eu penetrar mais no mistério, me pode ajudar a mim a mudar de atitude. E verdadeiramente aí a oração, não por magia, repito, mas porque há mudança em mim, pode ter consequências concretas no viver. Passámos à análise da segunda leitura, Padre Robson, da Epístola de São Paulo aos Colossenses.
Filipenses, no capítulo 2, onde se apresenta aí Cristo como chave de mudança. Deus fez que voltasses à vida com Cristo. E esta personagem, este homem, acaba por ser, enfim, relacionando também com as Jornadas Mundiais da Juventude, acaba por ser aquele exemplo, aquela referência que se repete a todos os jovens de aquela cada época. Possibilidade de vida, não é? Assim, a palavra exemplo às vezes parece que é algo a copiar exteriormente, não é? E Paulo está a dizer, a dinâmica do batismo deu-nos todas as condições para agora fazer a experiência da vida com Cristo. E Paulo diz, aquilo que sacramentalmente foi realizado para muitos de nós, e se calhar para muitos jovens, não é? Foi algo realizado na sua infância, ainda bebés, não é? Nem se perceberam dessa realidade, mas é algo que já está conquistado, ou seja, é uma vitória que já é oferecida, não é? Deus nos dá a possibilidade de experimentar a vida a partir do amor a Jesus Cristo da união. E o batismo é a garantia, é o sinal disso, não é? Agora, toca a nós, e cabe a cada um de nós, atualizar isso. Se eu já recebi este dom, é como, desculpa, uma herança que a gente tinha recebido, está à espera da maioridade para poder usá-la. Como é que nós vamos usar essa vida, não é? A linguagem, no entanto, tem só um pequenino pormenor, porque às vezes as pessoas já me levantaram dúvidas sobre isso, não é? Que tem a ver com a linguagem da redenção. Que história é essa de uma dívida? Entende? É Deus que está a cobrar? É o pai que não tem um coração duro? Não? Repare que a noção de pecado, quando Paulo está a falar, dentro do mundo jurídico do Império Romano, significa sempre uma falha, digamos assim, e que para restabelecer a justiça é preciso restabelecer também este equilíbrio. Não é Deus que cobra dívidas, somos nós que precisamos ser perdoados. E nós sabemos que a graciosidade do perdão, muitas vezes, não é, pode dar-nos também, alimentar o complexo de culpa, aquilo que não foi redimido verdadeiramente, né? Por isso até nos processos de terapia, no campo das ciências da psicologia, né? Muitas vezes é preciso que um sinal ajude a pessoa a perceber que o passado que foi frustrante está ultrapassado, né? Às vezes são sinais simples, mas a pessoa percebe, a partir daqui a minha vida é outra. E é nesse tipo de linguagem que nós podemos perceber, não é, o significado da redenção. Não é o Pai que está a cobrar, mas o facto, se eu não me liberto do pecado, fico por redimir, ou seja, não fui conquistado ainda pelo amor de Deus. O batismo é o fundamento, é as condições, é o meio propício para isso acontecer. Agora significa que somos chamados a atualizar isso. Não? Eu encontro aqui no texto o tal duplo movimento que falava acerca do diálogo, não é? Porque o que o texto diz é, se nós formos incorporados em Jesus Cristo, teremos o mesmo, ou seja, faremos o mesmo percurso que ele fez. É muito interessante porque aqui, de facto, quase que em termos, digamos assim, de teatrais, podemos ver o duplo movimento. Porque Jesus assumiu a minha condição, teve o fim que tem todo o ser humano. A morte, no caso dele, uma morte trágica, a morte de cruz. Mas a morte faz parte da condição humana. Se eu assumir a condição dele, terei o fim que ele teve, que é a ressurreição. E, portanto, há aqui o duplo movimento de um Deus que assume a minha condição, ganhando para mim a possibilidade de eu viver a condição dele, de eu ser na condição dele, sem me anular. E, portanto, é este diálogo, agora traduzido de outra maneira, agora com outra linguagem, mas é verdadeiramente este diálogo que continua de levarmos-nos a sérios uns aos outros. Se há coisa melhor do que Deus levar-nos a sério, do que é levar-nos tão a sério que até faz a experiência de ser um de nós, para que ajudar-nos a perceber até que ponto esta nossa condição pode ir, até que ponto, ou seja, qual é o destino dela. O destino dela não é a morte, o destino dela não é fim, o destino dela é ressurreição. É este voltar à vida de que fala o texto. Voltar à vida de que fala o texto. Há quem diga a condição humana não é uma condição mortal, dizem uma outra reflexão de um ou outro autor, é uma condição destinal. O que é isto? É este destino que é a ressurreição. Claro que isso implica que eu assuma um outro critério de vida, e nisso gostaria de sublinhar o que o Padre Robson está a dizer da questão da dívida. É preciso, porque a questão do perdão implica sempre que eu me deixe perdoar. O perdão é sempre oferecido por Deus. Não sou capaz de imaginar um Deus que não ofereça o perdão. Agora, esse perdão oferecido tem que ser aceite.
E só é verdadeiramente perdão, não porque Deus não o queira dar, Ele dá-lo gratuitamente porque nos ama, mas para Ele ser efetivo na minha vida eu tenho que o aceitar, mas para o aceitar tenho que reconhecer aquilo que são as minhas falhas, não é? E por isso é que muitas vezes esse perdão de facto não é efetivo. Ora, essa é que é esta ideia de saldar a dívida. Se eu não me aceito perdoar, eu não dou esse salto e, portanto, não sou capaz depois de entrar nesta dinâmica. E temos de passar ao texto do Evangelho, é de São Lucas, no capítulo 11, onde aparece essa oração, a oração do Pai Nosso, e Jesus, que diante de quem lhe pede para ensinar a orar, ele diz, quando orardes, dizei, Pai. E é curioso porque, pronto, nós conhecemos a mesma fonte do Pai Nosso no Evangelho de São Mateus, situada num ambiente diferente, portanto, no Sermão da Montanha. Em Lucas tem uma especificidade, ou seja, o Pai Nosso, o pedido de ensinar uma oração, nós sabemos a importância que isso tinha nos meios rabínicos, nos meios dos discipulados da Palestina, não é? A oração distingue a que escola eu pertenço, quem é o meu mestre. Mas como Jesus situa a oração do Pai Nosso, de facto, com a questão da oração da petição. E por que nós pedimos coisas? Muitas vezes nós que, se calhar, muito urbanos, temos receio de ser pedinchões, achamos que a nossa religiosidade ultrapassou este sentido primário da necessidade de Deus. E é curioso, porque a necessidade é aqui um acentuar, por um lado, da bondade de Deus. Deus quer dar. E isso é a primeira certeza, não é? Porque Deus é mais Pai do que qualquer um de nós seria neste mundo. E o segundo, o tempo da espera. E isso é uma coisa que sempre me confunde. Eu próprio sou objeto, digamos, de peregrinação interior, porque é que tenho de esperar muito tempo por coisas que peço todos os dias, não é? Mas tenho percebido que o tempo da espera não é porque Deus não queira dar, e não é multiplicando a insistência que vem mais depressa, mas o tempo da espera é o tempo da minha conversão. É como os pais, que muitas vezes os filhos pedem tudo, não é? E muitas vezes sabem que o tempo da espera é o tempo em que o filho vai purificar o seu desejo. Esta ideia de que o desejo alimentado sai purificado verdadeiramente me converte também. Não é que Deus esteja, desculpe, numa linguagem um bocadinho prosaica, lá em cima, a guardar os dons e a dizer, esperas... Fazer sofrer. Não, pelo contrário. Eu é que pela constância do pedir, pela insistência do pedir, vou descobrindo se o meu desejo está realmente orientado para a misericórdia, para a bondade, para o amor deste Pai. Esta oração da petição, ou a dimensão de petição na oração, é de facto fundamental. E é fundamental por vários sentidos. A verdade é também que a maneira como nós pedimos a Deus define-nos um bocadinho a nossa maneira de acreditar, mas dá também a imagem de um Deus às outras pessoas. Ao pedir a Deus certo tipo de coisas, para dizer de outra maneira, esse tipo de coisas vai dar uma imagem de Deus às outras pessoas que nos ouvem pedir. E isto mostra a importância da oração de petição e também, digamos assim, alguns das suas fragilidades e limites da nossa parte. Quando eu peço, imaginemos, por absurdo que pareça, que Deus me ajude a mim numa situação em que há várias pessoas e eu estou a pedir que me ajude a mim, enfim, que quase que dizendo, não ajudes tanto os outros, que é para ver se eu tenho ou este lugar ou esta coisa. Que imagem de Deus é que eu dou? Que imagem é que eu estou a transmitir quando penso isso a Deus? Que imagem é que eu estou a ir elaborando e formando na minha própria consciência deste Deus, não é? Quando lhe estou a pedir uma coisa para mim que implica algo para mim em detrimento dos outros. E quando peço, estou centrado em mim, ou peço num sentido mais amplo que não se esgota só em mim, nos que estão à minha volta. Um bocado esta imagem de, imaginemos que eu passo por alguém que está numa situação difícil e que peço a Deus por esse alguém que está nessa situação difícil. Isto o quê? Vai provocar uma mudança em Deus? Deus estava distraído? Deus não sabia que aquela pessoa estava numa situação difícil? Deus não sabe o que eu preciso? Claro que sabe. Bem, desse ponto de vista, a oração de petição não tem sentido. Não tem sentido pedir a Deus algo que Ele sabe que eu preciso mais, Ele sabe mais o que eu preciso do que eu mesmo. Deste sentido, é estranha a oração da petição. Mas a oração de petição, por outro lado, tem, do meu ponto de vista, uma força fundamental e uma importância fundamental. É que quando eu peço algo a Deus, eu ganho consciência de que não tenho esse algo. De
de que eu não sou a fonte desse algo. Portanto, eu estou a reconhecer aquilo que são os meus limites e as minhas fragilidades em relação a mim e em relação aos outros. E, portanto, estou a reconhecer que este Deus é que pode ser aquele que me dá o dom, que eu não possuo tudo. E isso abre-me para outras dimensões. E tem ainda uma outra dimensão que a mim me parece fundamental. Quando eu peço por alguém, ou por mim, mas não ser só para mim, para não me centrar. Quando eu peço por alguém, essa oração de petição está-me a pôr em relação com aquele por quem peço e àquele a quem peço. E isso estabelece uma comunhão muito importante. E isso é que a mim me parece verdadeiramente a força da oração de petição. Porque imaginem que se eu peço ajuda para alguém, ou se peço que Deus me dê força para alguma coisa, ou nos dê força para alguma coisa, eu ganho consciência de que tenho que fazer isso, que isso se torna uma necessidade, que outra pessoa está nessa situação de necessidade, então se calhar, porque eu sei que este Deus em quem acredito não quer essa situação de necessidade, então através da minha intervenção essa situação de necessidade pode ser alterada. E então isto dá-nos uma imagem, para concluir, de uma oração que não é mágica, que não acontece por magia, que não provoca uma intervenção direta de Deus por magia lá de cima, vai fazer com que as coisas aconteçam, mas faz-me a mim cair na conta e através de mim, através da comunidade cristã, através dos crentes que rezam, agir na história, mudar o rumo dessa história para que ela de facto tenha uma outra direção. Mas normalmente em tempos diferentes. Os tempos de quem pede não são os tempos de quem dá. É porque nós estamos na urgência e nisso é importante. O Padre Robson que estava a dizer é de facto muito, muito importante. Os tempos, porque este tempo de facto ajuda-me a purificar o pedido, no sentido de o reorientar, de o situar e de facto se calhar não estar tão centrado, de amadurecer, de perceber. E porque é que às vezes, até poderíamos dizer assim, penso que não digo nenhuma asneira, porque é que às vezes parece que a resposta demora tanto? Porque essa resposta implica obrigatoriamente a minha ação. E, portanto, enquanto a minha ação não acontece, essa resposta não se concretiza. A força da oração de petição também passa por aí, de que eu ganho a consciência de que essa resposta implica e exige a minha ação. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos descobrir as mensagens que os textos da Bíblia sugerem a quem os escuta nos dias de hoje. Votos de um bom fim de semana, boas férias, se for o caso, e até a próxima segunda-feira, se os quiser.